dia, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Vamos lá para mais um momento abençoado de reflexão aqui comigo. Estou aqui, ó, com a minha Bíblia mais uma vez. E vamos lá. A passagem bíblica que eu vou deixar para os irmãos se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aqui, meus amados e minhas amadas, o que é que Deus está querendo dizer para nós, né? Que o cristão, né, a pessoa que se entregou a Jesus verdadeiramente, de todo o coração, está morto para o mundo, certo? Ele já deixou para trás todos os embaraços que no passado o impediam de conhecer a Deus e de ter íntima comunhão com o Criador. Então isso aqui é um fato, certo? Todas as coisas do passado, quando a pessoa se entrega a Jesus, o cristão já está morto em relação a isso, né? Então, em relação ao quê? Ao passado, que essa pessoa passou, né? A natureza dela era de prostituição, sabe? Era de impurezas, paixões, lascívia, né? Desejos malignos, avareza, idolatria, sabe? Que era isso aí que se manifestava a ira de Deus para com nós pecadores, né? Então, cada vez que a gente, antes de conhecer a Jesus, que a gente praticava tinha essas práticas aqui, a gente deixava o coração de Deus irado, porque Deus, Ele odeia o pecado, né? E ama o pecador. Ele ama nós. Mesmo as pessoas que não se entregaram a Deus ainda, Deus ama. E as pessoas que se entregaram a Ele, Ele ama também. Agora existe a diferença, né? Que as pessoas que ainda não se encontraram, não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, ela ainda continua nessas práticas. Que essas práticas, ela aborrecem a Deus. Você tá entendendo? Então, assim, muitas das vezes as pessoas julgam as pessoas que se entregaram a Jesus. Elas acham que a pessoa se entregou a Jesus e deixou aqueles hábitos, né? E tem gente que acha que a pessoa não deixou os hábitos pecaminosos. Então, por isso que faz com que as pessoas que não se entregaram a Jesus tenham uma ira, né, dentro dela por nós que já se entregou a Jesus. Porque elas acham que nós que se entregamos a Jesus somos santos, né? Quando Jesus diz aqui na palavra dele que nós somos santos, não é que nós somos santos igual a ele, que ele é 100% santo. Nós somos santos, ele está querendo dizer o quê? Que nós somos separados. Ele tira a gente do mundo do pecado, né? Nos transforma, você está entendendo? Gradativamente. Então a gente sai de um ambiente para outro, então a gente é separado do mundo. Você está entendendo? Nós somos separados do mundo. Então, assim, isso daí não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores, porque nós não deixamos de ser pecadores, né? Nós continuamos sendo pecadores perante a Deus, sabe? Mas a gente tem que estar o quê? Se policiando em relação ao pecado. Aí, hoje, se a gente pecar, é porque a gente quer pecar, sabe? A gente quer pecar. Por causa das nossas fraquezas, né? Porque ainda estamos aqui no mundo, nós ainda somos carne. Mas quando a gente alimenta mais o nosso espírito, que é através da palavra de Deus, Deus faz com que a gente vença essas tentações. Você está entendendo? Mas isso não quer dizer que a gente deixou de
ser pecador. Sabe, hoje um exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu andava nessas práticas pecaminosas, né? E assim, um exemplo, eu era uma pessoa que eu fumava cigarro, né? Fumava. Eu sou ex-fumante, né? Eu tive uma fase na minha vida que eu estava tendo essas práticas, né? De estar fumando. Fumar não é pecado, mas é uma prática pecaminosa. Por que ela se torna uma prática pecaminosa? Porque se Deus deu a nós o nosso organismo 100% perfeito, né? E aí Ele deu a nós esse organismo, né? Nosso físico. Por que eu vou estar pegando um cigarro e vou estar fumando, sendo que o cigarro tem substâncias que prejudicam a minha saúde? Você está entendendo? Então você já vai estar consciente. Quando você não está, quer dizer, desde que quando eu comecei a fumar, eu era consciente disso, né? Tive incentivo de pessoa, mas ninguém me obrigava a fumar, não. Eu que pegava o cigarro e eu que fumava. Era do meu livre-arbítrio. Você tá entendendo? A partir do momento que eu tive consciência, foi do meu livre-arbítrio. Eu tive pessoas que me incentivaram, entre aspas, né? Ninguém pegou, tome, você é obrigado, tá? Não. Você tá entendendo? A partir do momento que eu comecei a fumar, eu tava vivendo a vida achando que tava de boa, tal, sabe? E assim, depois que eu vim ter consciência de que realmente era prejudicial na saída, o que foi que eu fiz? Eu parei de fumar, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então assim, eu comecei a enjoar o cigarro, né? Engravidei, comecei a enjoar. E eu só tenho que agradecer a Deus que já tem um bom tempo que eu não fumo mais, né? Então assim, eu tô dando esse exemplo de mim porque é um dos meus testemunhos da minha vida, né? Quem me conhece sabe que eu pratiquei esse mau hábito, né? Então, assim, se hoje eu sirvo a Deus, né? Hoje eu sirvo a Deus, sou uma pessoa evangélica, cristã, sigo ao único Deus vivo, que é o único Deus que existe, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, de Israel, né? Então, assim, se hoje eu fizer essa prática que eu fazia antigamente, eu vou estar deixando o meu Deus irado. Você tá entendendo? Eu tenho esse livre-arbítrio de voltar até as práticas anteriores que eu tinha. Tinha porque Deus me dá esse livre-arbítrio. Só que eu hoje não faço mais justamente para Deus não se irar com a minha pessoa. Porque se Ele já me tirou desse hábito, né? Ele já me tirou, ele já fez, já me transformou, né? Me tirou do mundo do pecado, eu ainda vivo no mundo, né? Sou pecadora, pratico ainda pecado, sabe? Mas os pecados que eu pratico, muitas das vezes é porque eu quero praticar. Você está entendendo? Por causa do meu livre-arbítrio. Só que como eu tenho a opção de continuar e não continuar, eu prefiro não continuar para agradar o meu Deus, porque eu sei que Ele não vai se irar contra a minha pessoa. Você está entendendo? Então, o que é que eu quero que você entenda? Que a pessoa, quando se entrega a Jesus, se entrega a Deus, para Deus nós somos santos, mas o santo que ele se refere é separado do mundo, separado já das práticas pecaminosas. Aí as pessoas também veem, porque a pessoa que fazia, né, julgam nós, fazia isso, fazia aquilo, e agora está servindo a Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, quando você vê um irmão seu que passou por uma situação, uma transformação dessa e está passando hoje, agradeça a Deus que pelo menos Deus tirou está tirando aquela pessoa daquelas práticas pecaminosas. Aí as pessoas julgam, né? Que fica até chato, é feio isso, sabe, gente? Eu sou muito julgada em relação a isso, né? Muitos irmãos em Cristo meu também é julgado, sabe?
Mas é bom que você ore a Deus, agradeça a Deus que aquela pessoa está sendo transformada, está lutando ali para sair das práticas, né? Pecaminosas, das coisas que não agradam a Deus. Outra coisa, alimentação. Eu comia muita alimentação com muitas coisas de substâncias que não eram viáveis para o meu corpo, sabe? Muita gordurada, né? Muitas besteiras comia na vida. Hoje em dia, para honra e glória do Senhor Jesus, Jesus está me transformando na minha área da alimentação. Você está entendendo? Então agradeça a Deus, não julgue não essas pessoas, agradeça a Deus, porque Deus está dizendo aqui, ó, que o milagre dele da ressurreição nos trouxe uma vida vitoriosa. Então nós somos vitoriosos, as pessoas que estão nesse procedimento, nesse processo de vida, elas são vitoriosas, né? E nesta nova fase, em Cristo, que encontramos forças para vencer o pecado e a morte. Então, assim, nós somos vitoriosos, né? Nós encontramos em Cristo a força para vencer o pecado e vencer a morte, né? Então, você, meu irmão e minha irmã, pode experimentar esta vitória, né? Essa vida vitoriosa, desde que já tenha vivenciado a morte com Cristo. Se você já vivenciou a morte com Cristo e, consequentemente, a ressurreição com Ele, com certeza você vai experimentar essa vida vitoriosa. Tá entendendo? E aí somos nós todos convidados a buscar as coisas de cima e pensar nelas, pois as coisas deste mundo são passageiras. Mas quando Jesus se manifestar, né, na sua glória, viveremos eternamente com Ele. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque ela na tábua do teu coração para não pecar contra Deus, sabe? Você precisa ter essa transformação, né? Você precisa. E para você ter essa transformação, é só você que tem que se decidir sobre sua vida. É só você, não sou eu, não é ninguém. Eu estou aqui no momento para estar passando a palavra, né? Mas você pode refletir nela e a decisão só você que pode tomar, né? Então, se você, meu irmão e minha irmã, está decidido a ter essa transformação abençoada vinda dos céus, né? Que é o milagre da ressurreição, haja de acordo à vontade de Deus. Opte em agradar somente a Deus, que é isso que eu faço. Como eu tinha essas práticas, eu não quero mais praticar elas, porque eu sei que vai estar desagradando ao meu Deus, né? Eu não quero mais estar desagradando a Ele, como eu já desagradei em vários momentos da minha vida. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus, coloque ela na tábua do teu coração e viva ela, tá certo? Viva ela na paz do Senhor. Eu creio que você vai ter paz, sabe? Porque é horrível quando a gente peca, né, amados e amadas? É horrível. Quando a gente vê que a gente está praticando ali um ato que não agrada a Deus, gente, é um sentimento, é uma sensação horrível. Então eu não quero mais estar passando por essa situação e eu peço a você também que não queira, opte não querer mais desagradar o nosso Deus. Porque Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, Ele só faz o melhor para nós, né? Olha que perfeição, deu um mundo para nós estarmos aqui, um mundo perfeito, porque Ele fez um mundo perfeito, né? E aí nós mesmos que estamos fazendo aí, né? Coisas que não agradam a Ele, poluição, né? Pessoas que não descartam os lixos nos lugares devidos, né? Então tem muitas pessoas que ainda estão praticando coisas que não agradam a Deus e Ele está irando contra essas pessoas, tá certo? Então opte por estar agradando ao nosso Pai amado e ao nosso Pai querido, amém? Beijão, fique com Deus e até as próximas, se nosso Pai amado e Pai querido permitindo, amém? Tchau, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.